Olá, pessoal. O vídeo de hoje não é comigo. É com o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, meu sócio aqui do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Meu amigo há mais de 20 anos, colega de faculdade e um dos maiores nomes do direito previdenciário da atualidade. Trata-se de um trecho de uma audiência pública ocorrida na Câmara de Vereadores do município de Campo Bom. Ali, na fala dele, ele explica sobre algumas questões pertinentes sobre a reforma da Previdência. Então, se você concorda ou se você discorda da reforma, perfeito, mas o faça pelos motivos corretos, o faça sabendo do que está falando. Reitero o pedido de sempre, que se curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do YouTube e siga a página do Facebook. Até mais! Passamos agora a palavra para o último painelista, o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Caso alguém tenha alguma pergunta, levantar a mão para a doutora Adriana, ela vai coletar as perguntas. Olá, boa noite a todos. Eu até preparei um material aqui, mas eu vou acabar dispensando, porque o adiantado da hora também, vou tentar me limitar ao meu tempo. Quero fazer um agradecimento especial ao OAB de Novo Hamburgo e a todos os senhores que até às 10 horas da noite estão aqui dispostos a ouvir. Nós não estamos aqui para falar mal ou bem da reforma da Previdência, nós estamos aqui para trazer elementos técnicos, de modo que os senhores possam ter a sua própria opinião. Nós não subestimamos a inteligência do povo e nós estamos aqui por isso, para trazer dados técnicos. Me foi proposto um tema que é falar da possibilidade de cumulação de benefícios com a nova PEC. Mas eu confesso-lhes que o economista Frederico me aguçou alguns temas aqui e eu não poderia comparecer à tribuna sem antes trazer alguns comentários, né? Muito se diz que no Brasil as pessoas se aposentam muito cedo, né? Muito cedo, os privilegiados que se aposentam por tempo de contribuição, as mulheres se aposentam aos 50 anos de idade e os homens aos 55. Agora, o que não se conta é que com uma aposentadoria de 50 anos, o homem, ou 55, enfim, esse cidadão hoje, com a aplicação do fator previdenciário, ele perde cerca de 35% do valor da sua contribuição. E isso não se conta. No regime geral, quem optar por se aposentar aos 50 anos de idade, repito, terá uma perda de 30% ou mais do valor da sua média contributiva. E mais, esse cidadão, dada a miserabilidade do valor da sua aposentadoria, ele vai continuar trabalhando. E se ele continuar trabalhando, ele vai fazer o quê? Vai continuar pagando contribuição previdenciária. E ele vai utilizar para que essas contribuições previdenciárias? Nada. Absolutamente nada. Ele contribui para o sistema que é solidário e não aproveita para nada. Isso, quem diz que os aposentados por tempo de contribuição se aposentam muito cedo, não falam. Mas a questão dos militares, senhores, com a nova lei, com a alteração proposta, os militares vão para a reserva recebendo 8 vezes o soldo que recebem na atividade. Um coronel do Exército, da Marinha ou Aeronáutica, se ganhar 20 ou 25 mil reais por mês, quando ele for para a inatividade, ele receberá quase 200 mil reais. Mas o sistema todo não está quebrado, o orçamento não é único. Como defender isso, senhores? E se o sistema de capitalização é tão bom, por que os militares estão de fora? Ninguém respondeu. Se nós queremos, se a categoria dos militares, se os militares, enfim, então vamos colocar os militares na capitalização. Por que excluí-los? Sinceramente, não é incompreensível que se fale isso. Capitalização, reforçar a poupança interna do país, nada. Quem garante que esses recursos vão ser aplicados aqui? As instituições financeiras que haverão de gerir todo esse dinheiro, que é o grande norte dessa reforma da Previdência, quem disse que eles vão aplicar isso aqui no Brasil? Não está posto isso no texto da reforma. Déficit do sistema, do regime geral, espera um pouquinho, vamos lá. Durante muitos e muitos anos, o sistema foi superavitário.
Enquanto o sistema era superavitário, o governo retirou 30%, antes 20%, depois 30% desses recursos para aplicar em outras áreas. Aí nós quebramos o sistema, isso aliado às isenções, às desonerações da folha de pagamento. Então nós quebramos o sistema para depois chegar aqui e dizer a reforma é necessária. Não. Fazer reforma em momento de crise, por que não propuseram a reforma da Previdência quando nós tínhamos superávit lá no orçamento da Seguridade Social? Por que não propuseram uma reforma lá naquele momento? Bom, mas vamos lá ao texto que me foi proposto, que é a possibilidade de acumulação de benefícios com a reforma. A primeira questão que eu quero levantar é que tudo que está se discutindo, tudo que nós estamos falando aqui hoje é transitório. Tudo, absolutamente tudo é transitório. Porque se nós lermos tanto a PEC original, quanto o texto agora proposto pelo relator da comissão especial, tudo é relegado à lei complementar. E lei complementar, meus amigos, o governo aprova com o pé nas costas. Haja vista a reforma trabalhista, que ia gerar milhões e milhões de emprego. Cadê? O seu vizinho, a sua vizinha, o seu parente, o seu primo, enfim, que estava desempregado depois da reforma trabalhista conseguiu emprego? Bem, mas então tudo é provisório porque tudo é relegado a uma lei complementar. Mas vamos adiante. Logo no início da PEC vem uma questão muito interessante. No texto original da PEC, o governo propõe que trabalhadores, empregados públicos, e aí eu vejo o nosso amigo dos Correios, empregados públicos que se aposentarem não poderão acumular salário com a aposentadoria. Isso dizia o texto original. O relatório agora diz pior, que quando esse cidadão se aposentar, ele terá o contrato de trabalho rompido. E aí fica a pergunta, o cidadão se aposenta porque contribuiu mais de 35 anos, ou porque tem 65 anos de idade, como quer o governo. E aí ele é obrigado a deixar o seu emprego. O contrato de trabalho dele é rompido, e se é rompido, pergunto, e a multa de 40% sobre o fundo de garantia será devida? É claro que não. Os senhores estão entendendo aonde está o viés dessa reforma previdenciária? Quando se fala em capitalização, o que se quer, na verdade, com a capitalização, além de passar o recurso para as instituições financeiras, é fazer com que o empregador não contribua mais, com que o empregador não verta mais a contribuição previdenciária, que hoje é de 20% como regra geral. É isso que se quer. Então, o que tem a ver o rompimento do contrato de trabalho com a aposentadoria? Por que isso? Vamos adiante, já estou quase me perdendo aqui. No que diz respeito ao benefício assistencial, que agora está sendo retirado da reforma, aparentemente, né? Muito se discutiu que o benefício assistencial seria de R$400 num determinado ponto e que depois se elevaria para o salário mínimo. Mas o que não se disse, o que eu pouco vi comentar a respeito, é a forma de como se apurar a situação de miserabilidade da família. Primeiro, quem é que tem direito a benefício assistencial? São pessoas com mais de 65 anos ou com uma doença incapacitante, né, que vivam em situação de miserabilidade. Situação de miserabilidade é quando a renda per capita ou renda por pessoa da família é inferior a 1/4 do salário mínimo, cerca de R$250. E a legislação atualmente vigente diz o seguinte, que o benefício de valor mínimo, esse benefício assistencial ou uma aposentadoria de valor mínimo, recebida por um dos membros da família, não será considerada no cálculo da renda per capita. O que fez a PEC? Ela diz que todo e qualquer rendimento deve ser considerado na apuração da renda per capita da família. De modo que se temos dois idosos com 65 anos, que os dois vivam em condições de miserabilidade e que hoje teriam direito a receber, cada um deles, o valor de um salário mínimo, com a PEC, isso acaba. Um deles perderá o valor do benefício. E não vá se dizer que é direito adquirido. Não, porque as condições do benefício assistencial, elas podem ser periodicamente reavaliadas. É isso que a PEC está propondo. Seguimos agora no que diz respeito à pensão por morte.
A pensão por morte, sem sombra de dúvidas, é um benefício que é bastante atacado também nesse texto da PEC. A primeira situação, né, o primeiro ataque, ele é em geral, para todos os benefícios, que é a forma de apuração da média que vai servir de base para o cálculo dos benefícios. Hoje, todo e qualquer benefício, ele é calculado a partir da média das contribuições vertidas a partir de julho de 94 para cá. Isso como regra geral. Atualiza todas as contribuições, escolhe as 80% maiores e nós teremos uma média. A PEC altera isso e diz o seguinte, que agora todas as contribuições serão consideradas. Isso já nos traz o quê? A noção de que a média vai baixar. Porque se eu não posso mais excluir as 20% menores, a minha média vai baixar. E por que a exclusão dessas 20% menores contribuições? Qual é a lógica disso? É porque ninguém, durante a sua atividade, consegue manter uma constância no seu rendimento. Então, é natural períodos em que a pessoa perde o emprego e aí contribui só para contar como tempo de contribuição. Então, a lei prevê uma folga para que as 20% menores contribuições sejam excluídas e se mantenha um padrão remuneratório. Então, essa é a primeira alteração. Não se exclui mais as 20% menores contribuições. Bom, a pensão por morte, como é que funciona hoje? Faleceu o cidadão que estava em atividade, se calcula o valor de uma aposentadoria por invalidez a que ele teria direito, que é 100% daquela média. E os dependentes receberão 100% dessa média. Com a reforma da Previdência, com a proposta lá da PEC 06, isso também modifica. Por quê? A pensão por morte não será mais de 100% do valor do benefício a que o segurado falecido faria jus. Será, a partir da reforma, apenas 50% e mais 10% para cada dependente. Nós estamos voltando no tempo. Isto era assim lá no ano de 1995. Até o ano de 95 se calculava dessa forma. Nós evoluímos, passamos a pensão por morte para 100% do valor da média e agora nós estamos retrocedendo no tempo e a pensão deixa de ser integral. Mas não é somente isso. Os benefícios por incapacidade também são atacados. A aposentadoria por invalidez, isso estava no texto original. No relatório não aparece, não se fala a respeito dos benefícios por incapacidade. Atualmente, a pensão por morte, seja ela, a aposentadoria por invalidez, seja ela decorrente de acidente de trabalho ou de uma doença qualquer, não importa, o valor é 100% da média. A PEC modifica isso e diz o seguinte, quando nós tivermos uma aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, o valor é de 100%. Fora isso, 60% da média e mais 2% a cada ano contribuído além dos 20%. Ora, qual é a diferença? Ele é um benefício não programável. Pouco importa se o cidadão se acidentou ou se ele foi acometido por alguma doença que o deixou incapaz para o trabalho. Não tem a menor razão de ser essa alteração. Mas a PEC vem e modifica isso como se os segurados do regime geral de previdência que se aposentam por invalidez estivessem quebrando o nosso país. São essas as alterações propostas. Bom, mas aí a pensão por morte ela já é reduzida. E aí a PEC diz o seguinte, que a pensão por morte ela não poderá ser cumulada de forma integral. Como assim? Hoje, se nós tivermos um cidadão que já está aposentado e que venha perder o seu cônjuge, por exemplo, ele manterá a sua aposentadoria e receberá a pensão por morte do seu cônjuge, que é 100% do valor que ele recebia se aposentado fosse, ou 100% da aposentadoria por invalidez a que teria direito. Então, ele poderia acumular esses dois benefícios. A PEC vem e diz o seguinte, não. Além de eu reduzir o valor da pensão por morte para 50% e mais 10% para cada dependente, somente será possível cumular parte deste valor. E aí, eu trago como exemplo um casal de idosos que recebe, cada um deles, um salário mínimo a título de aposentadoria. Se um deles tiver a sorte de falecer antes da reforma da Previdência,
aquele que sobreviveu receberá a sua aposentadoria de salário mínimo e mais uma pensão de um salário mínimo. Agora, se este cidadão tiver a ousadia de falecer um dia após a aprovação da PEC, a pensão será de R$ 479. Hoje, a pensão seria de um salário mínimo. Depois da PEC, a pensão será de R$ 479. E é isso, senhores. Eu pergunto, com essas rápidas considerações, será mesmo que a PEC vai combater os privilégios? Será mesmo, Frederico, que nós precisamos fazer uma reforma da Previdência no regime geral, nos segurados da iniciativa privada? Será que um cidadão que se aposenta com 50 ou 55 anos de idade e que, em troca disso, abre mão de 30% ou 40% do valor a que teria direito, será que isso é uma aposentadoria indevida ou uma aposentadoria precoce? E se nós mantivermos esse cidadão em atividade até os 60, vai demorar mais para receber, mas quando receber, receberá um valor maior. E será que aí nós não teremos uma outra justificativa para mais a necessidade de mais uma reforma da Previdência? É isso, meus amigos. É sobre essas questões que eu espero que os senhores que permaneceram aqui até as 10h30 da noite reflitam e aí tomem a sua decisão e digam se a reforma da Previdência, nos moldes em que ela está proposta, é necessária ou não. Reformar é preciso? Sim, constantemente, inclusive. Agora, da forma como está proposta, acredito que não seja a medida mais adequada. Obrigado mesmo pela atenção de todos e até a próxima. Pois então, tivemos uma pequena aula sobre um pequeno trecho, uma pequena gota do que vem por aí, o projeto da reforma da Previdência. Até o próximo vídeo.